A própria relatividade geral é uma teoria que só poderia ser descrita por um animal que tivesse as capacidades sensoriais e cognitivas para perceber o espaço-tempo. Tá entendendo? Por isso que, quando o Olavo de Carvalho diz que a percepção imediata é a mais precisa, ele está negando a ciência. Ele está literalmente dizendo que a Terra é plana. Vocês entendem isso, né? Porque assim, quando você anda na rua, você percebe a curvatura da Terra? Não, né? Claro que não. A percepção imediata é a de que a Terra é plana, né? Mas a gente desenvolveu tecnologias que nos permitiram amplificar os nossos órgãos sensoriais e cognitivos para além da percepção imediata. E aí a gente percebeu que a Terra não é plana, que a Terra é uma esfera. Tá ligado? Mas enfim, o que tudo isso, né, tem a ver com a porra do socialismo, né? Bom, hoje, com o conhecimento que a gente tem da física moderna, a gente já entende o universo de uma forma completamente diferente do que a gente entendia 200 anos atrás, tá ligado? Hoje a gente sabe que o espaço-tempo é relativo à condição do observador. A gente sabe que o tempo, ele se expande e ele se contrai para permitir que a velocidade da luz seja sempre a mesma para todos os observadores, independente da velocidade em que eles estão acelerando ou da gravidade a qual eles estão submetidos, não é isso? Isso quer dizer que, dependendo das condições de um observador no universo, ele pode experimentar o futuro antes ou depois do que outro. Tá ligado? É o paradoxo dos gêmeos, não é isso? É aquela brisa lá do Interestelar, né? Que o cara que fica na nave, ele envelhece muito mais rápido do que os caras que desembarcam no planeta cheio de água lá, não é? Porque eles experimentam o tempo de forma diferente de acordo com a gravidade, de acordo com a aceleração. Então, assim, vocês entendem que se dois observadores podem experimentar a passagem do tempo de formas diferentes, filosoficamente falando, isso significa que todos os pontos do tempo precisam existir simultaneamente. Passado, presente e futuro, tudo tem que existir ao mesmo tempo. E se o passado e o futuro existem simultaneamente, isso significa que o universo não tem começo nem fim. A física moderna entende o universo como um sistema fechado, né? Não existe lado de fora do universo. Não existe antes do Big Bang, simplesmente porque o Big Bang é agora. O Big Bang sempre foi e sempre será. Tá ligado? O universo está nascendo e morrendo nesse exato momento. Você está nascendo e morrendo nesse exato momento. A sua percepção imediata é a de que o passado já passou e o futuro está por vir, né? Mas, com o conhecimento científico e as tecnologias que a gente tem hoje, né, que nem os relógios atômicos, por exemplo, a gente sabe que essa percepção imediata é enganosa, né? Do mesmo jeito que a Terra deixou de ser plana, o tempo deixou de passar, né? A física moderna fez o tempo deixar de passar. Quem passa não é o tempo, quem passa é você, mano. Que nem eu falei no outro vídeo aí também, né? Que é a constante transformação do nosso organismo, o constante movimento dos astros, o aumento constante da entropia em cada átomo do universo é o que nos dá a impressão de que o tempo está passando. A matéria que compõe o seu corpo hoje existe no universo desde o Big Bang. Esses átomos eles foram se transformando e se transformando e se transformando até assumir a forma de você, e depois que você morrer eles vão continuar se transformando em outras coisas. Você é um pedaço do universo, né, uma etapa do universo que possui consciência de si própria e que, portanto, consegue vivenciar a própria transformação, né? A passagem do tempo não passa de uma persistente ilusão, como diz o Einstein e como eu sempre repito. E a partir do momento em que você entende que o tempo não passa e que, portanto, o universo nunca começou e nunca vai terminar, você entende que não existe primeiro motor imóvel, tá ligado? Você entende que o que põe o universo em movimento são as contradições internas do próprio universo. E você entende que você, com a sua capacidade de observar e de abstrair, é essa contradição. E é você que põe a realidade em movimento. Você não é Deus, tá ligado? Pelo menos não no sentido abraâmico, né? Você é um pedaço do corpo do universo cuja função é dar significado a tudo que existe. Tá ligado? Eu sempre gosto de citar o Carl Sagan quando eu falo disso, né? Nós somos o universo conhecendo a si próprio. Carl Sagan que falava isso, né? É a matéria produzindo a ideia e a ideia reproduzindo a matéria, que produz a ideia, que reproduz a matéria, que produz a ideia, que reproduz a matéria e assim por diante por toda a eternidade e nesse exato momento. Tá ligado?
A gente só está aqui porque o universo tem bilhões de anos, e o universo só tem bilhões de anos porque a gente está aqui para calcular a idade dele. O universo ele nos criou e nós criamos o universo, simplesmente porque um não vem antes do outro. Quando o Big Bang aconteceu, a gente já estava aqui construindo aparelhos para medir a radiação cósmica de fundo. Quando as primeiras galáxias se formaram, a gente já estava aqui construindo telescópios para espiar a formação delas. Por isso que quando a gente olha pelo telescópio, a gente vê o passado, tá ligado? Por isso que a velocidade da luz precisa ser finita e constante, porque o passado e o futuro coexistem. O espaço-tempo é contínuo, por isso que eles chamam, né? É o contínuo espaço-tempo. Ele é uma coisa só inteiriça, tá ligado? Tudo é uma coisa só que sempre existiu. E nós somos um pedaço dessa eternidade, atribuindo existência a ela própria. Tá entendendo? Não sei se vocês estão entendendo porque é difícil, tá ligado? É contraintuitivo. Mas, trazendo tudo isso para o âmbito social, parece muito claro para mim hoje que o capitalismo é a representação social e econômica da ciência até o século XIX. Tá ligado? O capitalismo ele se sustenta em uma configuração metafísica do universo, e não dialética, que nem a física moderna mostra pra gente hoje. O liberalismo, ele não entende o indivíduo como parte integrante da realidade. O liberalismo coloca o ser humano acima da realidade. Como se o ser humano explicasse o universo, mas o universo não explicasse o ser humano. Como se o ser humano viesse de fora do universo, né? Como se a gente tivesse sido injetado aqui dentro por um Deus além do espaço-tempo ou alguma coisa do tipo, né? A própria noção de que o tempo passa desempenha um papel fundamental na economia capitalista, não é? O valor dos ativos flutua no decorrer do tempo. Você coloca dinheiro na poupança e ele se valoriza no decorrer do tempo. Vocês entendem isso? Tempo é dinheiro, eles dizem, não é? Presta atenção nisso que eu estou falando, mano. Toda a estrutura econômica capitalista se sustenta na premissa de que o tempo é fixo e linear, né? De que o universo tem um começo e um fim, de que o universo tem um lado de fora e um lado de dentro. Se a humanidade mudasse radicalmente a concepção de espaço-tempo para o que a ciência moderna nos demonstra hoje, o capitalismo não se sustentava mais. Tá entendendo? Só que, né, dito isso, me parece evidente que essa mudança radical de percepção ela não vai acontecer do dia para a noite, né? E por isso que eu, assim como o próprio Einstein também deixa claro nos textos dele, né, eu ainda tomo muito cuidado com ideias revolucionárias, tá ligado? Pelo que o Einstein escreveu durante a vida, dá para afirmar que ele era mais um reformista do que um revolucionário. E para mim parece evidente que uma revolução não pode acontecer assim, tipo, a qualquer custo, tá ligado? As coisas têm o seu ritmo. O motivo, inclusive, pelo qual tantas experiências socialistas não conseguiram perdurar no decorrer da história, e das que perduraram acabaram se tornando tão autoritárias, é justamente porque ainda é muito difícil de sustentar uma noção de mundo tão contraintuitiva, tá ligado? Mesmo que a gente saiba que ela é verdadeira, ainda é difícil de sustentar, mano. A capacidade preditiva da ciência moderna faz com que algumas nações queiram dar o passo maior que a perna, né? Queiram apressar um processo que depende mais do que da mera vontade de querer construir um mundo mais justo, né? Por mais que a gente entenda a física moderna, principalmente a gente que é ocidental, ainda é muito difícil para a gente viver de acordo com o que ela postula, tá ligado? Por isso a gente tem que inserir as crianças na ciência desde cedo, mano. Porque do mesmo jeito que hoje você não precisa olhar no microscópio para acreditar que as bactérias existem, as pessoas de um futuro próximo, né, elas não vão precisar checar um relógio atômico para acreditar que o tempo é relativo. Elas vão viver de acordo com essa verdade científica e o modelo socioeconômico vai ser forçado a se adaptar à realidade, tá ligado? Por isso que eu falo, mano, eu já falei isso em outros vídeos, né, relatividade geral e mecânica quântica tem que ser matéria de ensino médio, mano. Não no sentido de, né, de se aprofundar nos cálculos, obviamente, né, mas no sentido filosófico mesmo, de explicar como a porra do nosso universo funciona, mano. Porque é como ele funciona, tá ligado? É a verdade, é empírico, é comprovado, né? O motivo pelo qual o seu GPS te guia na rua é porque Einstein estava certo. É porque o tempo é relativo. Aliás, né, falando nisso, o motivo pelo qual o socialismo progride na China, né, resiste na China, além do forte incentivo à ciência para as crianças desde cedo, é também porque as religiões do Oriente, né, o taoísmo especificamente no caso da China, se aproximam muito mais
dos conceitos dialéticos da ciência moderna do que as religiões abraâmicas aqui no Ocidente, né? O Yin Yang, o movimento a partir da contradição interna. O Yin Yang é exatamente isso, né? É o movimento a partir da contradição interna. O Tao, eterno e contínuo, né? Inclusive, né, vira e mexe, eu falo aqui nos meus vídeos sobre alguns conceitos das filosofias aqui do Oriente, né? O budismo, o taoísmo e o hinduísmo, que eu me interesso muito, então eu estou sempre voltando nesses assuntos. E aí, nesses vídeos, sempre cola algum comunista nos comentários falando assim: ai, Baca, vai ler Marx. Marx já falou isso que você está falando 200 anos atrás. Sendo que no vídeo eu estou falando de Buda, tá ligado? Se Marx falou 200 anos, Buda falou 2500, mano. E eu acho engraçado também, né, que a essa altura ainda tem gente que acha que eu não li Marx, né? Mas, enfim. É preciso que as pessoas entendam como a natureza funciona de acordo com o conhecimento mais atual que a gente tem, que é o conhecimento postulado pela física moderna, tá ligado? O socialismo, nesse sentido, né, o socialismo é inevitável porque ele é natural, né, assim como o capitalismo também foi natural numa época em que a ciência dizia outra coisa. Eu costumo dizer, né, que o capitalismo e o socialismo, eles não são sistemas diferentes. Eles são etapas diferentes de um único sistema que vai se transformando conforme o nosso conhecimento e a nossa tecnologia evoluem, né? Por isso que, para mim, a própria configuração do espectro político dividido entre direita e esquerda já não faz sentido. Essa separação entre direita e esquerda é uma configuração antiquada, é uma configuração da ciência até o século XIX, tá ligado? O nosso sistema socioeconômico, ele segue o rumo da entropia, assim como tudo no universo. Depois que passou, não tem como voltar, tá ligado? Só para deixar claro, né? Eu não estou falando que Einstein é Deus e que a ciência moderna é irrefutável, né? Todos os cientistas têm certeza absoluta de que um dia a ciência moderna também vai ser superada, né? É assim que a ciência funciona. O que eu estou dizendo aqui é que, quando a ciência moderna for superada, ela vai ser superada por algo mais novo e mais refinado, mais sofisticado, né? É impossível que a gente vá evoluindo, para chegar na conclusão de que bom mesmo era na Idade Média, tá ligado? Isso é impossível, mano. Se a Idade Média fosse melhor, a gente não tinha saído dela, né? Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, a gente buscar essas origens, porque as pessoas, elas precisam entender, né, que o capitalismo, o comunismo, o cristianismo, o budismo, ou seja lá o que você é ou se considera, existem caminhos que levam até essas coisas, né? Elas não são objetos isolados. Não dá para falar de política sem falar de física, e não dá para falar de física sem falar de política, por mais que você ache que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas estão intrinsecamente ligadas porque a realidade é uma só, entendeu? É que nem eu falei no final daquele vídeo do Oppenheimer, e eu repito no final desse aqui, né? A gente está vivendo no mundo de especialistas, né? Um mundo onde cientistas entendem muito pouco de política e políticos entendem muito pouco de ciência. E aí isso acaba formando físicos teóricos liberais, democratas, cristãos, tá ligado? Isso acaba produzindo monarques, né? Pessoas que têm opiniões extremamente contraditórias, mas que elas não sabem, elas não percebem, porque elas tratam tudo como se fossem objetos isolados, né? Elas entendem a realidade como se fosse uma colcha de retalhos. E aí tem que vir eu aqui no YouTube Brasil salvar a porra da humanidade. E é isso, meu. Espero que vocês tenham gostado desta merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. E... enfim, mano, quando eu faço esses vídeos assim, eu gosto, tá ligado? É um bagulho que eu gosto e eu fico feliz, mano, de ter vocês aí ouvindo essas merdas. São merdas importantes. E é isso, mano. Beijo e até a próxima.